Será que a sua air fryer está te espionando? Segundo o governo da Inglaterra, possivelmente sim. Sejam bem-vindos ao Tech Tech Tech, programa do Amado Mundo, e aqui a gente explica os impactos da tecnologia ao seu redor. Vamos entender o contexto. A ICO, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Reino Unido, publicou um comunicado para todos os produtores de equipamentos IoT, de Internet das Coisas. O comunicado ele é muito direto e fala: respeite a privacidade do consumidor. O que eles estão atrás? Eles estão atrás de todos aqueles objetos que você tem, que tem câmeras ou microfones espalhados pela casa. Sabe aquela TV inteligente que tem um microfone? Sabe aquela lâmpada inteligente que tem um microfone? Sabe aquela câmera de segurança, babysitter, equipamentos médicos, enfim. E o que o ICO está falando para as empresas é: cuidem com dados pessoais. E o que a gente vai fazer aqui é pensar como é que você também pode cuidar da sua privacidade. Bom, a gente precisa desfrutar dos IoTs, a gente precisa desfrutar dessas facilidades. Tem vezes que a gente realmente precisa, tem vezes que a gente quer, tem vezes que é só divertido. Só que alguns cuidados básicos ajudam a gente a entender de como colocar elas na nossa vida de forma mais responsável. O ponto aqui é de que você está colocando ao seu redor câmeras, microfones, ou seja, você está gerando imagens, você está gerando vídeos, você está gerando áudios da sua vida pessoal. E aquilo pode ser abusado. O primeiro tipo de abuso é a invasão hacker, é uma invasão não autorizada àquele equipamento. Se você comprou algo bem baratinho, que você nem conhece a marca, possivelmente ele não investiu pesado ali na proteção básica de segurança. Ele colocou uma senha muito fácil, ou tem um sistema que já está muito banalizado de como utilizar. Nesse caso, alguém pode fazer uma invasão ao seu equipamento sem você saber, sem o fabricante saber, e fazer o que quiser com aquelas imagens. Infelizmente, já temos alguns casos muito claros de acesso não autorizado, de hackers entrando na câmera, microfone que está numa casa. Já teve até aplicativo aí que foi denunciado por estar transmitindo todas as câmeras que estavam numa rua, numa quadra, numa região, de uma vez só. Era um Big Brother, só que de casas privadas. Isso levanta preocupações. Uma segunda preocupação: publicidade. Há um grande mercado de dados pessoais por aí. E aquele equipamento ao seu lado, ele está pegando muitas informações sensíveis, pessoais suas. Se você confiar que aquelas informações vão ser usadas para aquilo que você contratou aquele equipamento, utilizou aquele equipamento, ótimo. Se você imaginar que aquilo pode ser usado na publicidade, mas de uma forma responsável, também bom. Mas se você tiver dúvidas, lembre-se que existe um mercadão de dados pessoais e que dados valem muito dinheiro. Como dizem por aí, se o produto é de graça ou muito barato, talvez o pagamento seja você, sejam os seus dados pessoais. Vamos então às 5 dicas de como adotar equipamentos de IoT de forma segura. A primeira delas é: adote esses equipamentos com critérios. Nem tudo precisa ter uma câmera ou um vídeo espalhado por aí. Pense aonde você está colocando aquela informação e por quê. E com base nisso, tome decisões. Às vezes, algo que funciona com um botão é mais seguro que algo que funciona com microfone, se for no seu quarto, por exemplo. Mas às vezes, você não consegue alcançar alguma coisa, você precisa do microfone. Pense bem o critério de colocar lá. A segunda dica é: cuidado com as marcas. Se você tem uma marca conhecida, uma marca que tem estabelecimento no Brasil, uma marca que já está aqui há bastante tempo, ela possivelmente é mais responsável do que outras que você nunca ouviu falar. Pense o seguinte: se a empresa ela opera aqui, ela tem medo do que pode acontecer se algo der errado. Então ela tem incentivos para tratar seus dados pessoais com mais responsabilidade. Não quer dizer que não possa dar errado, mas quer dizer que ela investe muito mais para que aquele equipamento seja seguro. Então, cuidado com aquelas marcas baratinhas que você nunca ouviu falar ou que só entregam pela internet. Pense com muito carinho se aquela marca você confia que cuide dos seus dados pessoais. Terceiro, fique de olho no seu celular. Quando você instalar um equipamento, ele vai pedir para você também instalar um aplicativo. É assim que você controla aquela máquina. E nesse aplicativo ele vai pedir várias permissões no seu celular. E é aí que você tem que tomar cuidado. Como regra geral, menos é mais. Primeiro pense, se ele está pedindo acesso às suas fotos, ele precisa das suas fotos ou de salvar uma imagem para funcionar? Se sim, um caminho. Se não precisa, um alerta. A mesma coisa vale para histórico de busca, a mesma coisa vale para os seus contatos, todas as informações que são importantes no seu celular, mas que talvez não sejam essenciais para aquele aplicativo funcionar. A lógica da proteção de dados é minimização de dados. É usar o mínimo de dados para te entregar o máximo de serviço. Então, se tem alguém pedindo acesso a um monte de coisas suas, desconfie. Uma dica geral é: sempre autorize por agora, só naquele momento, o mínimo possível. A outra é: não autorize e veja se funciona. Ou seja, cuidado ao dar permissão no seu aplicativo
para acesso de dados por um desses equipamentos de IoT. Duas últimas dicas aqui. A primeira é, leia os termos de uso. Boas marcas, elas têm feito esses termos, aquela letrinha miúda, cada vez mais interessante de ser vista. Às vezes tem um vídeo, às vezes tem imagens, eles facilitam você entender o que é que está acontecendo, como uma bula de remédio bem escrita. Na dúvida, leia. E por último, veja reviews. Vá na internet e procure o que outros consumidores relataram. Se por um acaso você encontrar um red flag, se por um acaso você encontrar alguma coisa ali comprometedora, pense duas vezes. Em resumo, o que a gente está falando aqui é: utilize equipamentos porque eles são muito legais, mas cuide da sua privacidade. Inove, mas também se proteja. Adote equipamentos, mas tenha certeza de que eles são confiáveis. E se você não for um especialista, pense como consumidor. Pense como você gostaria de proteger a sua casa. E aí, com base nisso, defina se você quer ou não instalar aquela internet das coisas. E se em algum momento você desconfiar que algum aparelho está te espionando ou vazando sua informação, lembra de uma coisa muito simples. Para desligar, basta tirar da tomada. O equipamento não vai funcionar sozinho.